Poderia ter parado lá? Poderia, mas aí eu não iria falar dos falsos amigos, do prover, o requerer. Eu não iria falar de verbos defectivos. E aí eu ia deixar você com o assunto faltando. Não vou fazer isso. O material é completo aqui, entendeu? Então vamos lá, já que você está com a mão na massa, eu vou te dar uma notícia ruim, depois eu vou te dar uma notícia boa. Vou logo te dar a notícia ruim. A notícia ruim é... Notícia ruim. Você vai ver verbos que todo mundo erra. Comumente se erra. Por exemplo, aderir. As pessoas não falam aderir, as pessoas não conjugam aderir. Pode reparar, elas é fuga, elas não conjugam. Você pode falar assim, e aí, você adere à proposta? Aí a pessoa fala, tudo bem. A pessoa fala, eu faço adesão. Já reparou? Por quê? Porque é difícil falar eu adiro. Então, a notícia ruim é, nós vamos treinar com verbos que as pessoas erram. Então, muito provavelmente, você vai olhar para ele e você vai falar, putz, isso está errado, não é possível, porque você está escutando errado por aí. A notícia boa é que eu vou continuar treinando com você, na mesma metodologia que nós usamos para os verbos irregulares, com padrões. Eu vou continuar trabalhando com padrões. Vai ser uma forma lógica de você aprender esses verbos chatos. A notícia boa é, eu vou continuar trabalhando com líderes. Para todo verbo chato, eu elejo líderes, porque aí fica fácil para você raciocinar em prova. Você só precisa, então, se comprometer com os líderes, entendeu? Se eu fosse você, eu pegaria o seu papel aí que você está colocando o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e você já faria uma caixinha de líderes. Líderes são verbos fáceis que te ajudam a conjugar os difíceis. Você já estudou comigo os verbos ter, ver, vir e por. Agora você vai ver aqueles verbos terminados em ar e ar, os falsos amigos, mas você vai continuar pensando do mesmo jeito, na mesma lógica. Para cada verbo difícil, um líder. Porque aí fica fácil você resolver a questão de concurso, tá bom? Então, vamos agora aos falsos amigos. Neste bloco, nós vamos estudar os falsos amigos, que são aqueles que não são confiáveis. Aqueles que não são confiáveis, o prover e o requerer, tá bom? Estatisticamente, juntando com aqueles verbos do vídeo anterior, eles caem muito em concurso, o prover e o requerer. Eles são chamados falsos amigos, porque você não pode confiar neles. Tá? Então, nessa tua folhinha aí que você está fazendo esse resumo, coloque os líderes do prover e os líderes do requerer. Entendeu? Faça a sua caixinha de líderes. Tá bom, então vamos embora lá. Ó, líderes do prover. Adriana, por que líderes? Não seria líder? Não, não é líder. São líderes, porque ele tem dois. Ó, o prover, caixinha de líderes. Caixinha de líderes. O prover tem dois líderes. Ele é igual a ver nos tempos do presente. Nos presentes. Nos presentes. Quando eu falo presentes, você sabe o que é presente? Vou até colocar um asterisco aqui. Presente do indicativo e presente do subjuntivo. Tá bom? Os dois presentes. E nos outros tempos, ele é regular. Ele é igual a beber. Nos outros tempos, ele é beber. Nos outros tempos, ele é beber. Basta saber isso. Basta saber que ele não é confiável. Como assim não é confiável? Se ele fosse confiável, ele pense assim, é pura lógica. Quando eu fui entendendo essas lógicas, ficou melhor para mim. Se ele fosse confiável, ele seria igual ao ver o tempo inteiro. Ele seria igual ao ver o tempo inteiro. Prover, ver. Mas ele não é confiável. Então, ou seja, ele só é igual ao ver, que é um verbo irregular, nos tempos do presente. Presente do indicativo e presente do subjuntivo. Nos outros tempos, ele é beber, ele é regular. Nos outros tempos, ele não é ver, ele é beber. Nos outros tempos, ele é beber. Tá bom? Foi? Tudo bem? Tranquilo? Posso ir? Vamos! Vamos! Tudo bem? Bora aí, palhaçada aí, tá? Que morto o quê? Que morto, como é que um verbo vai acabar com você assim? Que é isso? Entendeu? Então vamos, palhaçada. Ah, lembrando que o verbo prover, o que ele significa? Prover vem de provedor, né?
prover é aquele que provê, né? Tá? Para você saber, para você poder usar no seu dia a dia. Tente aplicar isso que a gente está estudando aqui para ficar mais fácil. Não adianta estudar aqui e nunca mais usar, tá? Prover é provedor, né? É aquele que provê, tá bom? Ó, então, no presente do indicativo, ele é igual, ó, olha para cá, ele tá todo conjugadinho aí para você não perder tempo, ó. Ele tá todo aí. Você só precisa anotar essa história de líderes. Os líderes do prover. O prover é igual a ver nos presentes e é igual a beber nos outros tempos, tá bom? Então, ó, líder, eu provejo, eu vejo, eu provejo. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Eu provejo, tu provês, ele provê. Nós provemos, vós provedes, eles provêm. Tá bom? Basta saber o líder. Fechou. Bora treinar? Vem. Bora, vamos. Ó, vamos embora treinar o prover. Depois vem o requerer. Vamos. Os pais, ó, eu quero o prover, ó. Continue seguindo aqueles 4 passos que eu te ensinei. Não mudou nada, não é outra aula, não. É a mesma aula, presta atenção. Primeiro passo, jogue o verbo para o infinitivo. Jogue o verbo para o infinitivo, já está no infinitivo. O verbo é prover. Segundo passo, pense no líder. O líder, se é imperfeito do indicativo, o líder do prover é beber. O prover só tem o líder ver nos tempos do presente. Quando é imperfeito do indicativo, ele é beber. Tá, o imperfeito do indicativo, cadê as rodinhas da bicicleta? Antigamente. Então, é o antigamente. Antigamente, os pais bebiam. Antigamente. Pronto, acomodou o líder. Os pais bebiam. Adriana, que estranho, os pais bebiam as necessidades dos filhos. Gente, isso é macete. Macete não é para ficar perfeito. Ah, tá bom, é só para trocar ali, acomodando o líder. É, porque o líder do prover, no pretérito imperfeito do indicativo, é beber. Porque o líder do prover não é ver no imperfeito do indicativo, é beber. Você entendeu? Por isso que você anotou esse negócio ali. Por isso que você anotou esse negócio aqui, ó. Prover, o líder dele é ver nos presentes e é beber nos outros tempos. Então, é só trocar pelo beber. Entendeu o que você fez? Mas não é para a frase ficar bonita. Ó, os pais bebiam, imperfeito do indicativo. Então, os pais proviam, igualzinho que você estava fazendo, entendeu? Proviam, isso aí. Foi! Isso, é só para trocar, proviam, entendeu? Isso aí, tá? Que não vai conseguir lembrar o quê, Gabriela? Uma menina nova desse jeito, dizendo que não vai conseguir lembrar? Linda! Que isso? Tá tudo anotadinho aí no seu papel, entendeu? Então, vamos. Ó, 2. O policiamento, então vem, ó. Esse é o verbo prover. Então, de novo, ó. Primeiro passo, prover. Segundo passo, pense no líder. Presente do indicativo. No presente do indicativo, o prover é igual a ver. O prover é igual a ver, ó. O líder é ver. O líder é ver. Então, vem, ó. O policiamento vem. O policiamento vem. Então, como é que vai ser? O policiamento vem. É. Ai, desculpe. Ó, desculpe. Eu falei do provir, prover era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Não é provém, é prover, tá? Foi mal, é que eu estava ali olhando, eu estava ali preocupada com a Gabriela que disse que não ia saber, entendeu? Nem vou mais olhar para vocês então. Não, gente, é ver, não é vir. Poxa, era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Prover, ver, prover. Isso aí, ó, rapidamente vocês me corrigiram. Prover a segurança, era isso, né? Prover é ver. Tá bom, tudo bem, era só para ver se vocês estavam. Todo mundo corrigiu isso. Isso aí, tá bom. Então vamos. 3. O juiz deliberou que eu, de novo, prover. É que é toda vez o prover, né? É que esse exercício é só do prover, por isso que tá ficando chato. É o prover o tempo inteiro. Então vem, ó, prover de novo. Não tem provir, aqui é só prover. Ó, o juiz deliberou, verbo é prover.
prover conjuga-se como? Qual é o líder dele no presente do subjuntivo? No presente do subjuntivo ele é ver. Ele é ver no presente do subjuntivo. Acomode o verbo ver. Ó, o juiz deliberou que eu, ó, presente do subjuntivo, é o que? É o que? Que eu veja. Que eu veja, então, que eu proveja. Porque o prover é igual a ver no presente. Fechamos. Então, você entendeu que você tem que levar debaixo do braço, do prover? O prover, ele é igual a ver, o líder dele é ver nos tempos do presente. Só que só nos tempos do presente. Nos outros tempos, ele é regular. Então, ele se conjuga como um verbo regular, de segunda conjugação, que é o verbo beber. Porque o beber é um verbo regular. Então, quando você for pesquisar, se você quiser pesquisar, se você começar a gostar desse assunto, o que os autores dizem? Que o prover, ele é igual ao ver somente nos tempos do presente. E nos outros tempos, ele segue o paradigma de um verbo regular. Ou seja, ele não é igual ao ver. E aí, para eu tornar isso mais fácil, eu troco pelo beber, porque o beber é um verbo regular líder. É um líder, é fácil, beber é fácil. Então, toda vez que um verbo for regular, você troca pelo beber. Ele não é prover de segunda conjugação? Troco pelo beber. Fica fácil. Fica mais fácil decorar assim, entendeu? Então, prover é igual a ver nos tempos do presente. Depois ele não é igual a ver. Ele é igual a beber. Outra coisa, esse é prover. Não confunda com provir. O provir é diferente. O provir era bom amigo. Presta atenção, porque isso cai muito em prova. Ó. O prover é falso amigo. Por que ele é falso amigo? Porque ele engana. Porque quando eu olho para ele, dá vontade de dizer que ele é igual ao ver o tempo inteiro. E ele não é ver o tempo inteiro, ele só é ver no presente. Nos outros tempos, ele é regular. Tá, e o provir, Dri? Provir, que quer dizer vir de. Provir é igual a vir. O provir é um verbo confiável. Ele é um bom amigo. Por quê? Porque ele é igual a vir o tempo inteiro. O provir é igual a vir o tempo inteiro. Ele é confiável. O prover, não. O prover não é igual a ver o tempo inteiro. Por isso que ele tem que ir para a sua caixinha de falsos amigos. O provir é bom amigo. A gente treinou com ele no vídeo anterior, porque a gente estava treinando os bons amigos. Provir, advir. Entendeu a lógica? O prover é falso amigo. Entendeu? Agora, vamos ao requerer. Para fechar esse vídeo, lembra que nesse vídeo você está nos falsos amigos. Falsos amigos são aqueles nos quais eu não posso confiar. Ou seja, eu olho, me dá vontade de confiar, mas eu não posso confiar, porque eles não são o que aparentam. Eles não são o que aparentam. O verbo requerer, ele é um falso amigo. Por quê? Porque ele não é igual ao querer. E muita gente, você vai ver que ele cai muito em prova, porque ele engana, né? Você olha e você tem vontade de confiar nele, né? Requerer, querer. Tipo, eu requis. Eu requis. Não, não é eu requis, eu requeri. Se ele fosse igual ao querer, seria eu requis. Se ele fosse igual ao requerer, seria eles requiseram. Eles requiseram, não, eles requereram. Então, ele é o nosso segundo falso amigo, porque ele é um verbo não confiável. Tá bom, Adriana, vamos escolher um líder para ele? Vamos. O líder dele é beber. Ele é um verbo que é regular na maior parte do tempo. Ele só tem um problema, que é uma ditongação ei, que você tem que saber. Tudo que eu colocar aqui vai para o teu resumão, que tá lá um resumão que eu falei para você colocar essa folha aí do lado desde o início da aula. Se você ainda não fez, eu nem sei por quê, porque eu falei desde o início. Coloque uma folha aí ao lado, coloque o passo a passo, faça uma caixinha de líderes. Então, o requerer agora vai continuar. Continue anotando na sua caixinha de líderes. Continue anotando na sua caixinha de líderes. Esse é o verbo requerer. Ele vai para a minha caixinha de líderes. Qual é o líder do requerer? Qual é o líder? O líder do requerer é o beber, porque ele é regular na maior parte do tempo. Ele só tem uma irregularidade, que é uma ditongação, que é o ei, que vai aparecer no anote isso, ó, no presente do indicativo, somente na primeira pessoa, só na primeira pessoa do presente do indicativo, só na primeira pessoa do singular
ele tem uma ditongação, esse ei que vai aparecer na primeira pessoa do singular, e esse ei aparece em todo o presente do subjuntivo. Todo o presente do subjuntivo, tá bom? Tirando isso, o líder dele é beber. Troque pelo beber. Você só não pode trocar pelo beber nesses casos aqui. Na primeira pessoa do presente do indicativo, porque ele tem um ei e o beber não tem, e no presente do subjuntivo. Então, vou te mostrar na prática. Anotou aí que o líder dele é beber? Requerer não é querer. O líder do requerer não é querer. O líder do requerer é beber. O líder do requerer é beber. Então, veja, ele tem essa ditongação na primeira pessoa do presente do indicativo, que é o ei, eu requeiro. E aí depois para, eu requeiro, tu requeres, ele requer. Nós requeremos, vós requereis, eles requerem. Mas tá vendo essa ditongação desse e, esse ei, e seguido de i, logo depois do u? Ele tem isso na primeira pessoa do presente do indicativo e em todo o presente do subjuntivo. Ó, que eu requeira, ó o presente do subjuntivo. Que eu requeira, que tu requeiras, que ele requeira, que nós requeiramos, que vós requeirais, que eles requeiram. Tirando isso, o requerer é beber. É só trocar pelo beber, ó. Pretérito perfeito, eu bebi, eu requeri. Pretérito perfeito do beber, não é eu requis, é eu requeri. Por quê? É só trocar pelo beber. Eu bebi, eu requeri. Entendeu? Então vem. Bora treinar. Exercícios de fixação. Só do verbo requerer. Só do verbo requerer. Aproveite. Exercício 4. Requerer. Eu quero requerer no presente do indicativo. Presente do indicativo. Um filho. Ó, presente do indicativo tem a ditongação só na primeira pessoa. Eu. Na terceira pessoa não tem. Então, ó, um filho requer. Esse mole, né? Nesse caso, ele é até igual ao querer, né? Mas só ri que ele é igual ao querer, tá? Cuidado. Um filho requer atenção integral. Ele não tem o requei, ele não tem o ei. 5. Os candidatos só poderão se inscrever no concurso se o, futuro do subjuntivo, presta atenção, esse é o verbo requerer, no futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo, a rodinha da bicicleta é o quando. Quando eu, lembra, é o quando. Qual é o líder do requerer? Vamos embora, ó. Eu vou no passo a passo para você não se perder, ó. Requerer. Jogue o verbo para o infinitivo. O infinitivo é requerer. Segundo passo, pense no líder. Qual é o líder? Beber. Beber. Então, o líder é beber. Tá. Terceiro passo, acomode o líder na frase. Ó, os candidatos só poderão se inscrever se os candidatos beberem. Porque ele está dizendo, ó, os candidatos só poderão se inscrever no concurso de crônicas se esse o aqui é o objeto direto, é igual a isso. É como se dissesse assim, ó, se os candidatos requererem, se eles beberem, isso. Se eles beberem, é só colocar o beberem. Se eles beberem. Então, será se eles, vou colocar logo aqui, se eles requererem. Cuidado para não achar que esse o é sujeito, esse o é objeto direto. É um pronome que foi anteposto ali ao verbo. O sujeito é os candidatos, ele está falando dos candidatos. Os candidatos só poderão se inscrever no concurso se beberem, se requererem. Então, perceba que eu troquei o requerer pelo beber. Por quê? Porque senão eu iria errar. Se eu não trocasse pelo líder beber, eu iria errar. Qual é o risco aí? A pessoa dizer, se requiserem, que é o que você vai ver nas provas. Se eles requiserem. Não, não é se eles requiserem, se eles requererem. Se eles beberem, se eles requererem. 6, vai, aproveite mais essa. Espero que ele, de novo, o verbo é requerer, tá? Pense no líder. O presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo é aquilo que eu coloquei para você lá do ei. Ele tem um ei, lembra? Ele tem um ei, que é uma ditongação, né? Em todo o presente do subjuntivo. É o ei, essa ditongação dentro do radical. É só colocar o que? Que eu requeira. Que tu requeiras. Que ele requeira. Então, no presente do subjuntivo, você tem que tomar cuidado porque ele tem esse ei, que ele requeira, tá?
Adriana, requerem está errado? Não, requerem é uma forma correta, mas é presente. Presente do indicativo, eles requerem. Entendeu? Aí não era presente do indicativo, era futuro, requererem. Tem 2 R's aí, tá? Futuro. Cuidado. Vem, tá preparado? Adriana, eu tô preparado para quê? Para atacar. Entendeu? Tá achando que Lembra? Lembra que você está no percurso? Você está no percurso. Você começou com os verbos irregulares. Então, a gente treinou com muitas questões de verbos irregulares. E líderes e amigos dos líderes. Agora, nós conhecemos mais 2, que eu chamo de falsos amigos. Por que eles são falsos amigos mesmo? Porque eu não posso confiar neles totalmente. Por exemplo, o prover, ele não é igual a ver. Ele é igual a ver só nos tempos do presente, mas nos outros tempos o líder dele é beber. Já o requerer ele tem um negócio lá de ditongação que tem que tomar cuidado, né? E o resto é igual a beber. Requerer é beber. Convido você agora para atacar as questões comigo. Nós vamos da questão 1 até a questão... Mais verbos, mais. Da 1 até a 9. Da 1 a 9, treinando com questões de concursos. Verbos. Verbos irregulares. Vem, ó. Assinale a alternativa que dá sequência ao enunciado, expressando com correção a ideia de possibilidade. Ideia de possibilidade. O que a Vunesp quer aqui de mim? Vamos que eu vou com você. Ó, olha o que ela está dizendo. Ó. É provável que aprender habilidades novas, ideia de possibilidade, a banca está batendo no meu ombro e dizendo, isso é subjuntivo. A banca está querendo que eu jogue o verbo para o presente do subjuntivo. Nessa questão, era só observar as alternativas na vertical e perceber que ela quer o presente do subjuntivo do verbo requerer. O presente do subjuntivo do verbo requerer tem aquela ditongação ei, que eu requeira, que tu requeiras, que ele requeira. Era só procurar a alternativa que tivesse a forma ei, requeira. Requeria, requeira, requeresse, requereu, requereu. Ela queria ideia de possibilidade, subjuntivo, então, coisa linda. Resposta letra B, tá bom? Questão 2. Não ficar encharcado de todo, nem molhar demais os pés, requereu paciência. A forma verbal requerer, se conjugada no pretérito mais que perfeito, apresentará... Tá faltando, ó, mais que perfeito. Tá faltando isso, hein, por favor. Apresentará a seguinte forma. Apresentará a seguinte forma. Adriana, peraí que eu vou fazer uma colinha. Requerer é beber. Jogue o verbo para o infinitivo. Pense no líder. O líder é beber. Acomode o líder na frase. Ele quer mais que perfeito. Então, tem que ser mais que perfeito do verbo beber. Como é que é o mais que perfeito do verbo beber? Bebera. Bebera, eu bebera. Então, é só acrescentar o "ra" ao requerer, ó. Que, o verbo não é requerer? Reque, agora cuidado para não se enrolar nos R's, hein? Adriana, é muito R na minha cabeça. Como assim, gente? Ó, esse R é o R do radical, requerer. Agora você vai acrescentar um outro R, requerera. Entendeu? Requerera, bebera, requerera. Entendeu? Nada de trocar por requisera. Resposta, ó, galera, nem claro que a galera marcou B, né? Resposta letra A. Vem, questão 3. Quanto à flexão verbal, há uma irregularidade. Há uma irregularidade na frase. Adriana, que papo é isso? O que a banca quer de mim? Irregularidade. Erro. Erro. Só que é erro. Problema. Vamos embora lá. Um show de verbos essa questão. Ah, todos os benefícios que... Vambora. Vai, eu tô contigo. Jogue o verbo para o infinitivo. Que verbo é esse? Advir. Advir, que significa vir de. Tá bom? Advir, vir de. Vem. Pense no líder. Vir. Advir é vir.
Acomode o líder na frase. Todos os benefícios ó, futuro, olha a ideia de hipótese, que vierem, é o verbo vir. Acomode o verbo vir na frase. Todos os benefícios que vierem. Todos os benefícios que advierem. Era só colocar o líder na frase. Vierem. Os benefícios que vierem. Os benefícios que advierem. A banca queria irregularidade. Achamos a irregularidade. Resposta letra A. Entendeu? Vem. Adriana, o que a gente vai fazer agora? Vê as outras que estão certas, ó. Nem sempre convirá. Por que está certa essa? Vem. Que verbo é esse? Esse é o verbo convir. Vir. Acomode o líder. Nem sempre acomodar o líder é colocar o líder aqui, ó. Nem sempre virá. Nem sempre convirá. Tá certinho, era só para você ver que estava certo. Nem sempre virá, nem sempre convirá. Entendeu? Ó, C, bora curtir a C. Propusessem, Adriana, nem preciso, essa eu já sei de cor, tá bom, mas eu vou com você, ó. Esse é o verbo propor. Propor é por. Acomode o líder, caso pusessem, caso propusessem. Tá lindo, ó. Tá lindo mesmo, é assim que tem que ser. A banca queria errada, já tínhamos achado. D. Se eles requeressem, ó. Se eles requeressem. Tá certo isso? Não sei, Dri, vou lá, ó. Requerer. Esse é o verbo requerer. Requerer, qual é o líder dele? Requerer é beber. Troque pelo beber. Acomode o beber na frase. Acomode o terceiro passo. Acomode o líder na frase. Se eles bebessem. Se eles bebessem. Se eles requeressem. E aí? Pegou? Tá certo. Requeressem. Tá lindo. A banca queria o erro. Tá lindo. A D tá certa, por isso não foi a D. Esse aqui é o aprazer. O aprazer a gente vai treinar já já com ele, tá? Aprazer que é verbo de convite. Aprazer é verbo que só aparece em convite. Você nem vê na vida. Aprazer é, o líder dele é haver. Ele se conjuga igual a haver. Aí, nunca ouve. Nunca aprove. Tá bom? É muito feio o verbo aprazer. É verbo que só aparece em convite. Convite. Como ninguém recebe mais convite para nada, então você não vê mais, né? Acabou, tá? Por causa da crise, as pessoas pararam de convidar as outras para as festas. Mas antigamente era assim, apraz-me convidá-lo para a cerimônia. Nunca viu isso, não? Nunca nem leu os convites. Você só ia no final para ver onde é que ia ser a festa, né? Tá bom. Então vem, ó, depois eu vou colocar o aprazer aí, porque a FCC gosta do aprazer, a Vunesp também, aí eu organizei o aprazer para você, já já ele vai aparecer. Vem, questão 4, FCC, TRT. É isso aí, ninguém mais recebendo convite. Então não dá nem para lembrar, não consigo nem me lembrar dessa época, Adriana. Questão 4, vai, ele quer aqui, mesma coisa, só que ele quer a frase em que todos estejam corretamente flexionados. Então, vem. Aqui, quando se pensa blá, 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 então, você vai procurando cheiro de problema, tá aqui, ó, adviram. Ó, as imagens que adviram da Revolução Francesa. As imagens que adviram. Então, vem, ó, advir, é vir. Acomode o vir. As imagens que tem que fazer muito exercício, muito, que vieram. Tá vendo que você aprende pelas mãos, exercitando? As imagens que advieram. Acabou aqui, ó. Acabou aqui, já viu um problema. Já viu um problema, seria advieram. As imagens que vieram, as imagens que advieram. B, de novo, ó, cheiro de problema aqui, ó. Esse é o verbo dispor. Dispor é por. Depois, coloque acomode o por ali.
quem puser. Depois, quem se dispuser. Entendeu? Bora para C. C, ó. Aqui tá brincando com requerer. Tá brincando com requerer. As reflexões sobre a Revolução Francesa requerem. Requerer é beber. Elas bebem. Elas requerem. Esse é o requerer. Ó, requerer é beber. Requerer é beber. Troque pelo beber. As reflexões bebem. Então, é M, né? Então, requerem. Bebem, requerem. Tá lindo. A banca queria a correta. Matamos. Resposta letra C. Bora corrigir a D. Vem, ó. Os revolucionários blá, blá, blá não prevessem. Vambora brincar com esse prevessem. Tá comigo? Tá aí comigo, né? Ela queria certa, já matamos. Então, vem. Esse é o verbo, ó, prevessem. Esse é o verbo prever. Prever é prever. Desculpe, deixa eu só voltar aqui. Prever é ver. Os revolucionários talvez não, ver. Acomode o líder na frase. Acomodar o líder é colocar o líder aqui. Os revolucionários talvez não vissem. Você entendeu que é só acomodar o líder? Então, não previssem. Entendeu? Quantas questões você está fazendo? Não há como errar. Se as pessoas não se desfazerem. Adriana, qual é o líder do desfazer? Ó, desfazer só pode ser o fazer. Então, você nem precisa ter isso aí na caixinha de líder. É óbvio que é o fazer. Se as pessoas não, desfazer é fazer. Fazer, acomode o fazer. Se as pessoas não, acomode aqui, ó. Se as pessoas não fizerem. Se as pessoas não fizerem. Se as pessoas não se desfizerem. Achei o erro. A banca queria a correta resposta, letra C. Entendeu? Que gostoso. Questão 5, FCC. Aqui, o que a FCC quer? Ela pede, vem, ó. Considere os trechos. Então, ela traz aí os trechos e diz: fique, continue e exigiram. Aí ela diz: as expressões verbais estão corretas e, respectivamente, substituídas por verbos flexionados no mesmo tempo e modo. A banca quer que você marque a alternativa que traga verbos que estejam corretos e no mesmo tempo e modo dos verbos que estavam aqui nas frases anteriores. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar o tempo e modo de cada uma das frases dos verbos destacados. Vem. Ao impedir que o infante indefeso fique, então vem comigo, ó, fique, vamos, que eu fique, que tu fiques, que ele fique. Tá, vambora, eu vou devagar, você já tá me dando gabarito. Adriana, eu sou muito rápido, mas eu não sou. Que eu fique, que tu fiques, que ele fique, presente do subjuntivo. A enfermidade continue, que eu continue, que tu continues, que ele continue, presente do subjuntivo. Exigiram é o ontem. Ontem exigiram, pretérito perfeito. Pronto. Então, você teria que achar, na hora, se você tem dificuldade de identificar os tempos verbais, vá colocando ali, ó, que fique, esse aqui é que fique, que continue, e esse aqui é o ontem. Ontem exigiram, é o pretérito perfeito. Então, eu quero uma forma que esteja correta, ó, do verbo manter, ó, o verbo manter no presente do subjuntivo. É só pensar no ter, que eu tenha, que eu mantenha. Não vou nem fazer aqui ao lado, vou direto. Que se mantenha. Então, ou era a letra A, ou era a letra C, ou era a letra E. Tá, agora o verbo permanecer. Permanecer, ó, verbo permanecer no presente do subjuntivo. É só colocar o que permaneça. Ou é, então, ou é letra A,
Agora a C tá fora ou é letra E, tá? Agora o verbo requerer. Requerer, esse aqui eu vou colocar num cantinho para você não esquecer. Requerer é beber. Requerer é beber. Então, acomode o beber na frase. Como é que vai ficar? Beberam. Beberam. Então, como é que vai ficar? Não é requiseram, é requereram. Beberam, requereram. Resposta, letra E. Bora, questão 6. O pior é sempre a FCC, pode ver. A FGV nem é tão difícil. Não, o povo reclama da FGV, em verbos não é. FCC é pior, é a que vai mais fundo, é a que exige mais. Se você conseguir treinar bem com as da FCC, você tira as outras de letra. Ó, 6, essa é a última da FCC, aproveite. Ó, as formas verbais estão corretamente flexionadas, mantendo entre si a adequada articulação de tempos e modos. Bom, aí ela fala também de articulação verbal. Mas primeiro vamos pensar nos tempos, tá? Nos tempos, ó, na flexão, na conjugação. Vamos ver se há erro de conjugação. Se não se proporem a manejar bem a escrita, propor é igual a pôr. Então, como é que... Ó, eu vou direto. Agora que você já mudou de faixa, você já mudou de faixa. Eu vou do nível 3 para o nível 4, não vou nem para o 1. Ó, esse é o verbo propor, que tem como líder pôr. Então, já vou para o passo 3, ó. Se não puserem. Se não puserem. Então, como é que vai ficar? Se não se propuserem. Se não se propuserem, tá? Então, já tinha achado aqui um erro de flexão verbal, conjugação. Mas havia também um erro de correlação semântica. Presta atenção, isso aqui a gente já estudou em outro vídeo, mas eu estou aqui relembrando com você. Isso aqui é correlação semântica dos tempos verbais. O que significa isso? Eu não posso misturar o futuro com o futuro do pretérito. Futuro do pretérito não casa com o futuro, então teria um problema aí, eu teria que reformular a frase. Se não se propuserem a manejar bem a escrita, os intelectuais teria que ser terão, entendeu? Por causa da correlação semântica. Então, havia problema de conjugação e problema de correlação, tá? Mas como o foco aqui da aula é a conjugação, é o que eu quero enfatizar. Mas também há erro de correlação. B, um funcionário que advisse. Advir, ó, advir é vir. Advir é vir. Então, vai, ó, um funcionário que... Já estou indo para... Ó, já está na faixa amarela, vem. Um funcionário não, uma função. Uma função que viesse. Uma função que viesse... Ó, já estou no passo 3, já estou acomodando o líder. Uma função que viesse, uma função que adviesse. Adviesse. Adviesse tá coisa linda, esse adviesse. Mas advisse não, por isso estava errada. Esse foi o único problema da B, porque ela nem tinha problema de correlação semântica, porque estava tudo no passado, todas estavam no passado. Isso era perfeita correlação. O problema era mesmo essa conjugação, tá? Então, vamos embora para C. Caso não requisesse. Peraí, já conheço isso. Requerer é beber. Requerer é beber. Acomode o beber na frase. Caso não bebesse. Acomode o beber. Caso não bebesse. Caso não requeresse. Bebesse, requeresse. Tudo bem? Bebesse, requeresse. D. Os intelectuais não teriam podido. Adriana, isso está muito feio, minha filha. Não teriam podido. Como assim podido? Podido é poder no particípio. Poder no particípio é DO, particípio passado. Podido. Os intelectuais não teriam podido exercer. Deixa eu colocar aqui que é particípio para você não esquecer, tá? Particípio regular. Terminação DO. Os intelectuais não teriam podido exercer toda a sua influência se não fosse escrita um instrumento de domínio. A banca queria a correta. Incredible. Resposta, letra D. E a letra E estava errada porque não é conviu, é conveio, né? Por quê? Ó, convir é vir. Convir é vir. Então, seria não veio, não conveio. Conseguiu ir logo da faixa 3 para 4? Do passo 3 para o 4? Ou ficou muito difícil para você?
que a gente já está fechando, ó. Essa foi a letra D. Bora fechar com FGV e CESP. Vamos fechar com... Adriana, podido, minha filha, tá certo? Tá. Ó, na hora, se você tiver problemas com isso, você pensa assim, ó, poder. Vamos ver se podido existe. Vamos lá. Poder é igual a beber. O líder do poder é beber. Por quê? Porque os dois são de segunda conjugação. Troque por um líder. Vou repetir uma coisa que salva. Cara, toda vez que você desconfiar de uma questão de verbos, você vai trocar aquele verbo estranho por um líder. Poder, qual será o líder do poder? Um verbo fácil. Beber, de segunda conjugação. Pronto. Como é que seria o particípio do beber? Como é que seria o particípio do beber? Ele tinha bebido. Então, como é que seria o particípio do poder? Ele tinha podido. Entendeu? Vou repetir. Na hora da prova, não sei o que acontece, mas as suas convicções às vezes vão pelo ralo. Você fica, cara, você começa a desconfiar de tudo. Aí, se você desconfiasse do poder, era só trocar pelo bebê. Lá vem o taradão aí. Pegou? Entendeu? Aí troque pelo beber. Ele tinha bebido. Bloqueia esse troço aí, gente. Que é isso? Aí, troque pelo beber, bebido. Entendeu? É só trocar pelo líder. Bora fechar. Vem. Que é isso, gente? Perseguição. Parece filme de terror. FGV. Vamos. Talvez a gratidão devesse. Talvez a gratidão devesse. A banca quer que eu marque uma forma verbal. Que foi, tinha outro erro lá na frente, tinha sabido. Deixa eu ver. Não, o resto estava certo, tá? Então, vamos embora. Vem, FGV. Então, olha o que a banca quer aí. Talvez a gratidão devesse ser uma rotina. Aí, olha o que ela faz. A forma verbal que está corretamente conjugada no mesmo tempo e modo, a banca quer o mesmo tempo e modo, tá bom? Mesmo tempo e modo. Então, eu olho para cá e aí eu vou pedir lá a ajuda às rodinhas da bicicleta. Esse é o verbo dever. Que, ó, se é como se eu tivesse um se. Se eu devesse, se tu devesse, se ele devesse. Tudo bem? Se eu devesse, se tu devesse, se ele devesse. Então, é um se. Se eu, então, está no pretérito. Estou fazendo devagar para você notar aí. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu devesse, se tu devesse, se ele devesse. Então, beleza. Agora, eu quero um verbo que esteja correto no mesmo tempo e modo. Então, vamos lá. Requerer. Tá, requerer. Vamos embora, ó. Requerer. Requerer é beber. Beber no imperfeito do subjuntivo. Como é que ficaria? Se eu bebesse. Vamos corrigindo cada uma, aproveite. Você depois não vai fazer mais isso, você vai fazer isso sozinho? É muito pior, então melhor fazer comigo. Vai fazer isso sozinho quando que você vai querer fazer isso? Ó, se eu bebesse, então se eu requeresse. Requeresse e não requisesse. Fora a letra A. Vamos ver a letra B. Entreter. Entreter, qual é o líder? Ter. Acomode o líder. Se, é o se. Se ele tivesse. Se ele tivesse. Então, se ele entretivesse. Entretivesse e não entretesse. Tudo bem? Entretivesse, não entretesse. Tudo bem? Tivesse, entretivesse. Passear. Vem, passear. Passear, ele é um próprio líder. Ele é um líder, você vai ver, ele é o líder do EAR. Eu vou falar depois, na próxima aula, senão você não vai aguentar. Na próxima aula eu vou falar do EAR e IAR, o Mário. Esses verbos do Mário, os verbos terminados em EAR e IAR. Então, ó, esse EAR aqui, ele é um líder, é um verbo que você não erra. Passear, se eu passeasse e não passeiasse. Ele não tem essa ditongação, é passeasse. Passeasse, tá bom? Então, tá errada essa aí, eu nem preciso fazer nada do lado dela. D,
Convir. Convir é vir. Convir é vir. Tá? Coloque o vir ali. Ó, se ele viesse. Se ele viesse. Então, como é que ficaria? A galera já tá até dando gabarito, eu ainda tô aqui, né? Vocês nem me esperam. Conviesse. Conviesse. A banca queria. Correto, isso é a cara da FGV, né? Desdizer. Ninguém usa, ó. Desdizer é dizer. Acomode o líder. Ó, se eu dissesse, se eu desdissesse. Se eu dissesse, então é só acrescentar o des. Desdissesse. Tudo bem? É isso aí. Resposta à letra E. Adriana, então sempre na conjugação do verbo requerer, que alguém disser e quiser, está errado? Está errado. É interessante, né? Porque é até difícil acreditar que está errado, né? Porque você já deve ter ouvido muita gente falar assim, né? É um descuido com a nossa língua. Questão 8, mais FGV. Vamos embora que depois a gente vai fechar com CESP. CESP é lazer. CESP é lazer. Depois disso tudo que você está passando aqui, CESP é mole. Vem. A imprensa, blá, 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 participou e participa. Aí a banca destaca o participou e participa e diz: as formas verbais sublinhadas não possuem correspondentes corretos. Não possuem correspondentes corretos, então ela quer o erro. Entendeu? Ela quer o erro nos mesmos tempos e modo. Então vamos lá. Mesmos tempos e modo. Primeiro eu vou dizer que tempo e modo é esse, depois que tempo e modo é esse. Então vem, ó, vem. Ele diz: participou. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Participou. Escreva aqui em cima, que tempo é esse? Vamos. Participou, Adriana, tô morrendo. Vem, ó. É pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. É o ontem. Participa. Participa é presente do indicativo, é o hoje. Tá bom, então vamos embora. Ó, eu quero na letra A, ela quer o não. Eu quero na letra A, requis e requer. Tu não aguenta mais ouvir isso, né? Nunca mais você vai errar isso na vida, né? O verbo requerer. O verbo requerer no pretérito perfeito. Requerer é beber. Requerer é beber. Então, ó, vou colocar o beber. Se fosse beber, seria eu bebi. E eu. Aí, não, presente não dá, porque é igual, aí é mole. Ó, o problema tá aqui. O problema tá no bebi. Tá no requis. Ó, o requer tá valendo. O problema é eu bebi. Eu requeri. Entendeu? E não eu requis. A banca queria o erro. Achamos. Tudo bem com requer. Ele requer. O problema é requis. Requerer é falso amigo. Não é querer. É beber. Eu bebi, eu requeri. Mole. A banca queria o erro. Achamos. Resposta letra A. Ó, a letra B. Obteve, obtém. Tá lindo. Ó. Bora, força, está acabando, eu só vou até CESP. Presta atenção, eu nem vou falar dos últimos verbos hoje. Nem vou falar dos últimos para poupar a tua energia para a próxima aula. Nem vou. Só fechar com os exercícios. Aproveite esse final para você dizer assim, putz, cumpri minha missão. Porque depois vão faltar poucos verbos, só 255, mentira. Ó, então veio, ó. Interveio, tá certo? Adriana, eu tô meio zonza nesse interveio, vou te ajudar. A B tá mole, a B tá mole, porque, ó, teve, ele teve e ele tem. É só trocar pelo ter. Ele teve, ele obteve. Ele tem, ele obtém. Então, aqui ao lado eu vou colocar o líder de cada um, tá? Ó, interveio. Interveio, qual é o líder? É o verbo intervir. Intervir, qual é o líder? O líder é vir. Então, como é que vai ficar? Ele veio e ele vem. Ontem ele veio e hoje ele vem. Ontem ele interveio e hoje ele intervém. Veio, vem, interveio, intervém.
Tá comigo? Ele quer terceira pessoa. Não, ele quer terceira pessoa. Requeriu. Deixa eu só ver se ele quer a terceira pessoa. Pessoal, desculpe, ó. Deixa eu só voltar lá a letra A. Ele quer terceira pessoa, né? Requerir, requereu. Deixa eu te falar. Bebi é requerir. Deixa eu só colocar. O que eu coloquei tá certo, tá? Só que eu teria que ter complementado aqui, ó. Requerir, requereu. Tá bom? Deixa eu só completar, senão vai estar aparecendo que é a primeira pessoa que ele queria. E lá no texto era a terceira pessoa. Tá? Tá bom? Um aluno me fez essa pergunta no chat, eu estou só complementando para você saber que não é bebi, eu requeri? Então seria, eu requeri, tu requereste, ele requereu. Ele requereu, ele participou e ele requereu, tá bom? Requerir tá certo, só que requerir é primeira pessoa do singular. E lá no texto, a gente colocando na terceira pessoa ficaria requereu. Complemente aí para mim, tá? Vem, ó, voltando aqui para D. Valeu, ó. D, proveu e prover. Vai, líder. Líder do prover. Vou colocar até aqui ao lado para você lembrar. O líder do prover. Isso é prover. Proveu. Qual é o líder do prover? O líder do prover é beber. Beber. Às vezes é difícil quando eu faço muito devagar. Então, eu fazendo devagar, eu também vou perdendo a coordenação motora, sabe? Porque eu tenho que te dar o passo a passo, e aí eu fico... É difícil, sabe? Às vezes, desacelerar. Então, vem, ó, prover. Adriana, e agora o que eu faço, minha filha? Ele está pedindo, ele está perguntando se essas duas formas estão certas. Estão certas? Sim. Porque no pretérito perfeito, não era pretérito perfeito que ele queria, eu estou escrevendo tudo para você não se perder. Qual é o líder do prover no pretérito perfeito? É beber. Prover é igual a beber. Então, como é que vai ser? Ele bebeu. Ele bebeu. Ele bebeu, ele proveu. Tudo bem? Já no presente, estou escrevendo tudo para ir o mais devagar possível para você anotar aí. No presente, qual é o líder do prover? Qual é o líder do prover no presente? O líder do prover no presente é o ver. É o ver. Lembra que o prover é um falso amigo, não esqueça não, está na sua caixinha de líderes. O prover é falso amigo. Ele é igual ao ver nos tempos do presente e nos outros tempos ele é beber. Então vem, ó, no presente ele é ver. Se ele é ver, então ele vê, ele prover. Ele vê, ele prover. Estava tudo certinho. Estou só colocando aqui para você ver que ela estava certa, tá? Nessa questão, a banca trabalhou com o requerer e o prover, que, ó, isso é bem FGV, ela trabalhou com os dois falsos amigos que a gente acabou de estudar, o prover e o requerer. Só que a letra D estava certa. Pegou? E a letra E é um verbo aí irregular, o verbo haver, você vai ver na próxima aula, que eu coloquei esses verbos mais chatinhos para a última aula, que é o de verbos, que é o haver, houve e há. Tá bom? Tudo bem, aí você não vou nem mexer muito nele, porque isso aí é papo para a próxima aula. Conseguiram pegar? Todo mundo foi? Tudo bem? Era requereu. É que eu só coloquei a primeira pessoa. Todo mundo anotou o que eu fiz ali? Ó, deixa eu só mostrar então a resposta em si. A resposta em si, como é que ficou? Para eu trocar o requerer pelo participou e participa, teria que ser, lá no texto seria, ele requereu, porque ó, a imprensa, não é nem ele, é ela, ó. A imprensa participou. Então lá no texto como é que ficaria? A imprensa requereu e requer. Tá? Só para registrar aí a resposta final. Anotaram tudo? Ó, a imprensa requereu e não requis, porque requerer é beber. A imprensa bebeu, a imprensa requereu e não requis, porque não existe requis, requiseram, requisesse, nada existe. Requerer não é querer. Não existe requiseram, requisesse, requiser. Requereram, requereu.
Sempre assim, tá bom? Então, vamos embora. Todo mundo pegou? Tá zonzo? Nada foi? Então, ó, fiquem tranquilos, vai acabar aqui. Eu nem vou aos outros 375 verbos. Não, você vai ver, depois de tudo isso que você passou, só não pode perder a próxima aula. Porque na próxima aula eu vou completar com os defectivos que caem em concurso. São poucos mesmo, juro. Mas você não pode perder. Não pode perder a próxima aula, tá? Porque aí você vai fechar o estudo de verbos. CESP, vem. Questão 9. Essa aí é a última. Fechar com CESP. Depois de tudo que você passou, CESP é lazer. A sustentabilidade, blá, blá, blá. Aí ela diz, a sustentabilidade para expressar um fato ocorrido em momento anterior ao atual, que foi totalmente terminado. Então, presta atenção. A banca está retirando do texto lá na linha 10, retirando do texto o verbo requerer. Tudo bem? Ó, tá retirando do texto o verbo requerer, que é a sustentabilidade corporativa requer. Você já sabe que o requerer é um falso amigo. Ele é igual a beber. Tudo bem? A banca diz, a forma verbal requer deveria ser substituída por requereu. Para indicar, vou repetir, um fato ocorrido em momento anterior ao atual que foi totalmente terminado. Veja, a banca está dizendo fato ocorrido em momento anterior ao atual. Momento anterior ao atual não é o passado? Quando você fala de um momento anterior ao atual não é o momento presente? Veja com calma isso daí. Se é o momento anterior ao atual, então é passado. A banca está falando do passado. Pretérito perfeito. Tá bom. Entendi, Adri. Ela quer o verbo requerer no pretérito perfeito e está dizendo que poderia ser substituído por requereu. Requereu. Então seria, ela requereu, é trocar a sustentabilidade corporativa requer por requereu. E ela está perguntando se, nesse caso, mesmo após a alteração do tempo verbal, a referência à pessoa do discurso seria mantida. Como assim referência à pessoa do discurso? Se seria a mesma pessoa. Sim, é o mesmo sujeito. A sustentabilidade corporativa requereu, requer, requereu. E aí, tudo bem? Tá certo trocar requer por requereu quando eu quero indicar um momento anterior ao atual? Ora, requerer não é beber? Não, Adriana, isso é... Jura, Adriana? É. Requerer não é beber? É. Então, bebeu, requereu. Acabou. Era só isso que ela queria. O item está certo, tá bom? Olha, no final, quando os alunos não aguentam mais, eles me mandam vários corações. Aí eu começo a perceber que é a hora de me calar. Quando eu tô aqui escrevendo e vejo, assim, muito colorido o chat. Significa que eles não estão nem mais aí para o que eu estou falando. Mas como são carinhosos e educados, ficam mandando coisas fofas. Mas é como se dissesse assim, agora você vai embora. Né? Eu percebo isso, tá? Que eu não sou trouxa, não. Mas tudo bem, porque eu vou embora no salto, tá? Eu vou embora, eu já percebi que ninguém quer mais nada. Muito obrigada, olha, é brega, tá? O que eu vou falar, mas é real. Gente, não há. Vocês devem imaginar, né? O que é para um professor ficar aqui conjugando verbos com mais de 1000 alunos. Vocês devem imaginar a felicidade que é. É muita emoção, juro pra você. Aí você vai dizer, Adriana, deixa de ser brega, minha filha, emoção por causa de verbos. Cara, porque você não sabe o que é isso, entendeu? A gente está falando de um assunto que as pessoas
odeiam, entendeu? E, cara, ao longo da aula, eu fui percebendo, sabe, as pessoas conjugando, sabe, com leveza, que é como é sempre, com muita brincadeira, né? Tinha gente que de repente estava uma surtada, aí no meio do caminho tinha gente levantando, falando assim: não, vem comigo. No final, até eu estava trocando as pernas, né? E vocês aí, cara, que orgulho, que, olha, juro pra você. Isso para você pode ser assim, apenas uma aula para você passar num concurso, mas para mim, nossa, isso é assim, é a prova de que tudo vale a pena, entendeu? Tudo vale a pena, todo esforço, que é uma vida, a gente vive para isso, né? Eu vivo preparando material. Cada aula que eu trago para você não é um copia e cola, eu não estou copiando e colando, eu preparo mesmo a aula, a gente leva às vezes um dia preparando uma aula, juntando as questões, criando mecanismos para você aprender. Então, quando eu vejo isso, putz, eu vejo, cara, como vale a pena. Que gratidão. Muito obrigada, tá?